semana passada nós iniciamos essa ministração falando do desejo que temos de ser uma igreja saudável, de fazer parte de uma igreja assim. Nós comentamos aqui o exemplo da igreja mencionada lá em Atos, a igreja primitiva, como se costuma falar. Mostramos ali as características e a forma como essa igreja vivia no início da história da igreja, ali os aspectos dela, e falamos que ali mostra princípios, um caminho a ser seguido para que a gente tenha de fato uma igreja saudável, uma igreja onde a gente seja abençoado, edificado, edifique e abençoe também. E nesse caminho nós falamos que a igreja, o caminho escolhido por essa igreja, o Espírito Santo assim determinou, o caminho de relacionamentos. E na semana passada nós falamos do relacionamento primeiramente com Deus, usando aqui a carta de Paulo aos Romanos. Então no versículo 1 e 2 nós falamos do nosso relacionamento com o Senhor, com o Pai Celestial. Tudo isso inicia. Obrigado, pastor. Sentem. Senão vocês vão cansar. Até porque tudo indica que a gente vai até 1h da tarde hoje. Amém. É que a gente fica em pé aqui e esquece que eu não posso sentar. E no capítulo, versículo 3 até o versículo 8, nós falamos do relacionamento com a gente mesmo, com nós mesmos. De forma, aqui mostra como Deus trata as nossas vidas. Tudo começa quando nós conhecemos ao Senhor, aceitamos a Jesus, a nossa vida começa a mudar. Nós começamos a compreender a dinâmica desse mundo e que nós não devemos nos amoldar a Ele, consagrar a nossa vida ao Senhor. E depois o que a gente pensa de nós mesmos, enfim, traz todos esses dois aspectos nesses dois relacionamentos. Hoje eu queria falar com os irmãos, e portanto eu não vou ler, como fiz na semana passada, o capítulo todo. Nós vamos ler a partir, fica sentado mesmo, no 12, capítulo 12, a partir do versículo 9. Hoje nós vamos tratar do relacionamento com o irmão. Amém? Esse irmão querido, amado, que fazem tanta falta à nossa vida, que às vezes nos arranha, que às vezes nos incomoda, mas nós não conseguimos viver sem eles. Amém? Falamos também antes aqui da necessidade da igreja. Amados, há uma corrente, há um ensino hoje maligno dizendo que a igreja é desnecessária. Só que cada um pode servir a Deus na sua casa. O Senhor estabeleceu a igreja. Nós falamos aqui de duas igrejas. A igreja invisível, que é o corpo de Cristo espalhado na terra. É a noiva de Cristo que Jesus em breve vem buscar. Mas essa noiva, ela está distribuída em igrejas locais, como essa aqui, que o Senhor estabeleceu. Na carta lá de Apocalipse, há Jesus enviando cartas, ali no capítulo 2 e 3, a várias igrejas. E em cada carta, termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O corpo de Cristo não está fragmentado. O corpo de Cristo é um só. Mas o Senhor estabeleceu em igrejas locais. A igreja que estava em Roma, aqui estamos lendo aqui, a igreja que estava na Galácia, em Tessalônica, a igreja que está em Taboão da Serra, na rua Assis Chateaubriand, 369,
Opa, decorei, 369, glória a Deus. Amém? Versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Você imagine, mano. Quer ver? O rio foi Deus que criou, amém? Deus criou o rio, ele segue um curso, há uma direção, né, que ele até ser desaguado lá no mar. E o que determina esse curso, às vezes nós não damos muita importância, é a margem. A margem do rio, você imagina se não tivesse a margem. Esse rio inundaria tudo. É o que acontece quando ele enche. Ele passa por cima da margem e traz as inundações. Imagine você, meu irmão, que você seja esse rio. E no teu lado, aí o teu irmão é a margem. A margem direita e a margem da esquerda. Ou seja, o teu irmão é necessário no curso da tua vida. Os nossos irmãos impõem nos limites. Eu preciso tomar cuidado no que eu falo. Eu preciso tomar cuidado na minha caminhada, nas minhas atitudes, porque gravita ao meu lado irmãos, uma família. Então o rio, ele não tem seu curso por si só. E se eu perco essa margem agora também, a minha vida vira um caos. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que penso, eu vou tomar a atitude que me der na cabeça. Mas por que eu não faço isso? Porque há uma margem do meu lado. Essa margem é a nossa família, é os nossos filhos, são nossos irmãos, são as pessoas, inclusive, em geral, que margeiam a nossa vida. Amém? O versículo 9 diz que o amor deve ser sincero. Amor sincero, mano. Então, relacionamento com o irmão. Então, tudo começa aqui com amor. E diz como deve ser esse amor, sincero. Acho que a corrigida diz que amor sem hipocrisia. Amor verdadeiro. O que é o amor com hipocrisia? O amor hipócrita. O que é hipocrisia? A raiz da palavra hipocrisia está ligada a ator, que é aquela pessoa que representa uma coisa que ele não é. Ele põe uma vestimenta, é entregue para ele um script, ele decora aquilo ali e ele assume um papel de uma outra pessoa que não é ele.
Aí daí vem a raiz da hipocrisia. E aqui a palavra de Deus diz que o amor entre nós, ele precisa ser verdadeiro. Quando eu chegar para o meu irmão e disser para ele que eu amo ele, eu preciso realmente acreditar nisso, amá-lo realmente, com todas as dificuldades, com todas as imperfeições que temos. Mas eu não posso chegar para o meu irmão e dizer, olha, eu te amo, e ele vira as costas. Que saco esse cara, hein? É suportável esse camarada, né? Ou seja, eu representei uma coisa que eu não sou. Eu expressei alguma coisa que eu não vivo. Então aqui Paulo começa dizendo que o amor, ele precisa ser sincero, verdadeiro, sem hipocrisia. Amém? O versículo 10, aliás, ainda no 9, diz assim: odeie o que é mal e apegue-se o que é bom. Essa frase, ela está dentro desse contexto do amor fraternal, do amor entre irmãos, vem depois, logo depois de que o amor deve ser sincero. Portanto, eu entendo aqui que quando diz odeie o que é mal, apegue-se o que é bom, é assim, amado, eu amo meu irmão, e assim como eu, ele tem defeitos. Ou não tem? Tem alguém 100% perfeito aqui? Tem defeitos. Então, odeie aqui o que é mal. Eu preciso... eu não tenho que apoiar aquilo que é mal no meu irmão. Eu não tenho que apoiar aquilo que é defeito no meu irmão. Eu preciso ajudá-lo a crescer, a superar essas questões. Mas eu não tenho que me pegar só nisso. Aqui diz, apegue-se ao que é bom. E às vezes nós enxergamos o defeito do irmão, e nós nos fixamos nos defeitos, nós nos fixamos nas falhas, e esquecemos das virtudes. E aqui o texto fala que nós devemos ter discernimento, para discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. O que é mal a gente rejeita, e nós nos apeguemos ao que é bom. Amém? Esse teu irmão que está no teu lado aí, da direita, da esquerda, tua irmã, tem defeitos, como eu tenho e como você tem. Mas ele tem virtudes também. Observe as virtudes. Observe o que tem de bom nesse seu irmão e apegue-se a ele. Amém? Em nome de Jesus. No versículo 12, diz assim, ainda no 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Na corrigida diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal. C.S. Lewis, ele classifica o amor da seguinte forma. Ele classifica o amor storge, que é o amor fraternal. Ele é o amor amizade. Filéu, perdão, o amor fraternal é o storge. O amor amizade é o filéu. O amor romântico ele coloca aqui como pragma, que dá origem à palavra pragmático. E o amor incondicional, que é o amor de Deus, o amor ágape. Aqui quando fala amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, aqui está usando o amor storge, que é o amor praticado em família. É o amor que eu amo. Você ama sua mãe, você ama seu pai, você ama os filhos, ama os irmãos na sua casa, no seu lar. E nós amamos os nossos pais por quê? Porque são perfeitos? Porque não tem erros, não tem falhas? Não, nós amamos ele porque há laços sanguíneos entre nós. Nós nos amamos na família entre irmãos, não porque nossos irmãos são perfeitos, mas é meu irmão. É meu irmão, o mesmo sangue que corre na veia do meu irmão, corre aqui.
o sangue que está ali na veia da Luciana corre aqui também. O mesmo sangue, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma filiação. E aqui quando Paulo fala, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, Paulo está dizendo para nós aqui, vivam como família. Amem um ao outro como família. Da mesma forma como você ama a sua família de sangue, essa mesma atitude deve ser entre nós, como irmãos, como igreja. Você compreende isso? Somos irmãos, amados. Somos aqui, o texto está falando para irmãos. Portanto, nós devemos amar os irmãos da mesma forma que amamos nossos familiares de sangue, com todas as virtudes e defeitos. Amém? Eu não vou expulsar o meu filho se ele tem defeito. E espero que eles não me expulsem porque eu tenho defeito também. Não é? Então, é assim, amados. Nós temos virtudes e defeitos, mas nos amamos. Amém? O outro texto diz assim, ainda no do 10, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Foi feito o hambúrguer do Pastor Mer há poucos dias aqui. E a gente fica meio assim, né? Eu vou comprar um só, porque ele diz que tem 200 gramas de carne, né? Eu estou de dieta, não vou aguentar comer mais do que um, né? E aí quando chega, e ele fala, compra antecipadamente, porque não vai ter sobressalente lá. Então é aquele que você comprou, que a mais excedente não vai ter. Mas acabou que ficou sobrando uns 3, 4 ali, né? Aí eu vi muita gente na fila ali, mais gente do que hambúrguer, né? E todo mundo querendo o segundo ou terceiro hambúrguer lá, né? O que é preferir honra? Só tem um. E chegou a minha vez. E eu chamar o de trás aqui, ó, querido, é para você, tá? Eu abro mão do meu hambúrguer, compra esse hambúrguer, quer que eu pague esse hambúrguer para você? Prefira em honra. Preferir. Não é fazer isso com peso. Né? Não é fazer isso e chegar em casa depois infeliz, né? Infeliz, eu estava louco para pegar aquele hambúrguer. Não, é desejar realmente que esse amado pegue aquele hambúrguer e você se sinta feliz por isso. Eu estou citando hambúrguer, amado. Honra aqui é em todos os sentidos. Faça tudo para promover seu irmão. Use o que João Batista falou a respeito de Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. É isso, amado. É isso, preferir, é dar honra ao outro. É considerar. Olha, amados, no geral, Jesus fala assim, ó: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é isso? Não está escrito lá? Não foi Jesus que falou? Agora, quando se refere à igreja, quando se refere a irmãos, quando se refere a essa família, não é para eu considerar meu irmão igual a mim, é considerar meu irmão superior a mim. Cada um considere o outro superior a si mesmo. É assim que a igreja lá, que a gente tanto sonha com ela, a igreja lá de Atos, vivia. Por isso era uma igreja saudável. E o Jesus, o cabeça daquela igreja, é o mesmo cabeça dessa igreja aqui. Não mudou. Os princípios são os mesmos. Portanto, o contexto é diferente, mas os princípios podem ser vividos por nós. Amém? Então, prefiram dar honra ao outro. É necessário que ele cresça e eu diminua. Preocupe-se sinceramente, sem hipocrisia, com o crescimento do seu irmão. Se alegre com o crescimento do seu irmão. Amém? Alegrem-se, no 11, nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Se inverter isso aqui,
fazer o caminho de volta, que sirvam ao Senhor com fervor de espírito e com zelo. Então nunca lhe falte o zelo, e sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Amados, há muitos crentes, querido, há muitos irmãos desanimados. E aí? Firme? Estou igual prego na geleia. Desânimo. Eu não posso isso. Eu não consigo fazer aquilo. A vida está difícil. Dó. Amado, como nós vamos servir ao Senhor com esse espírito de ânimo? Com esse fervor no coração? Porque quando falta o ânimo, quando nós somos acometidos, deixamos que o desânimo nos domine, falta o zelo também. E nós não podemos servir ao Senhor com falta de zelo. Sejam fervorosos. Há uma versão que diz assim: no zelo não sejais remissos, não sejais vagarosos, não sejais lerdos no zelo. É o que o texto quer dizer, amado. Então, uma igreja saudável é uma igreja cheia de fervor, é uma igreja cheia de zelo, independente, a despeito de qualquer circunstância. Amém? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Alegrem-se na esperança. O que é esperança, amados? É aquilo que não veio, é aquilo que não chegou, é aquilo que você está esperando. Você está esperando aquele emprego há tanto tempo, está orando, está buscando a conversão do teu marido ou da esposa, e também vem orando, não acontece aquela bênção que você espera. A esposa, os solteiros aí, a noiva, o noivo, eu estou orando. Aqui diz, primeiro, alegre-se, porque você pode ter uma esperança. Amém? Porque quando a gente perde a esperança, a gente está morto. Então alegre-se na esperança. E aqui eu estou falando, amado, de esperanças corriqueiras, diárias, mas nós temos a esperança maior, que é a volta de Jesus, e que nós vamos morar com Ele eternamente. Amém? Alegre-se nisso. As dificuldades momentâneas, as dificuldades que passamos no dia a dia, não pode nos fazer perder a esperança que tudo isso vai passar. Um novo céu, uma nova terra virá, amém? E nós estaremos eternamente com Jesus. Portanto, alegre-se com isso. A igreja precisa se alegrar e esperar com alegria a volta no Senhor, mesmo em meio à tribulação. Sejam pacientes na tribulação. Quem está tribulado aqui? Não levanta a mão não, gente. Levanta não. Talvez você não esteja atribulado, mas esteja passando por tribulações. E Jesus falou: nesse mundo nós teremos aflições. Fazem parte, amém? Mas na aflição, na tribulação, sejam pacientes e perseverem na oração. Você está orando, amado? Continua orando. Está orando? Ore mais. Perseverem na oração. 13. Compartilhe. Foi até ministrado algo parecido aqui, que corrobora com tudo isso aqui. Compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades e pratique a hospitalidade. Na corrigida diz: comunicai com os santos em suas necessidades. Às vezes nós falamos assim, nós pensamos assim: comunicar com os santos nas suas necessidades é a gente aguardar, esperar que o irmão nos mande um WhatsApp, mas às vezes ele não vai mandar porque ele está sem nada, não tem nem crédito no celular, não vai mandar, né? Ou ligue,
ou bata na sua porta pedindo uma ajuda, pedindo um auxílio. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo aqui que você precisa se antecipar e ver a necessidade do seu irmão e comunicar com ele, compartilhar com ele o que você tem. É impossível, amados, que num ambiente desse que nós vivemos como igreja, é quase impossível, que em algum momento a gente não perceba alguém que tem uma conta de água que não consegue pagar, que tem uma conta de luz que não consegue pagar. E às vezes nós olhamos assim, nós temos como ajudar. Mas não planejou, gastou demais. Eu vi ele comendo pizza de à noite, eu vi a moto buzinando na porta dele lá, por isso que não pagou a luz. Não é? Eu via lá, 11 horas lá, aquela moto perturba a noite toda, agora está com a luz sem pagar. Ok, vai lá, se é isso, compartilhe com ele. Mas compartilhe também o que você tem. Estenda as mãos, vida, generosidade. Uma igreja saudável é feita de homens e mulheres generosos, que se preocupa um com o outro. Assim era a igreja de Atos. E nós ficamos olhando, lendo alinhados, nós ficamos embevecidos com a descrição da igreja, mas fica assim, com a mão no bolso. Nós queremos ser, mas não queremos fazer. Seja generoso, compartilhe o que você tem, seja hospitaleiro, a casa aberta para receber os irmãos. Chame lá, mas não é só aquele irmão querido, né? Porque querido, na verdade, aqui tem que ser todos os irmãos, somos um corpo, amém? Não é aquele predileto, aquele já se tornou família já. Mas tem a casa aberta. Nessa época que essa carta era escrita, havia muitos missionários, evangelistas, apóstolos que rodavam de um lugar para o outro. E não é igual hoje, que tem pousada, tem hotéis para tudo quanto é lugar. Eles chegavam e as pessoas eram recebidos em alguma casa. Numa casa que ele não conhecia as pessoas e que o dono da casa não conhecia também o hóspede. Mas havia esse coração generoso de receber as pessoas. Amém? Então, uma igreja saudável, ela precisa ser uma igreja hospitaleira. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas. Associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios a seus próprios olhos. Bom, primeiro aqui, amado, trate os irmãos com empatia. É diferente de simpatia. Simpatia é você se colocar ao lado da situação que o irmão está vivendo. Isso é simpatia. A empatia é você se colocar dentro. É sentir na pele aquilo que a pessoa está vivendo. E muitas vezes ele está alegre. Ele está alegre e outras vezes ele está chorando. Se o teu irmão está alegre, e isso muitas vezes é difícil fazer, às vezes nós choramos com aqueles que choram, mas temos dificuldade de se alegrar com aqueles que se alegram, temos dificuldade de entender e se alegrar com o sucesso do irmão. E a palavra de Deus diz que nós devemos agir com empatia em todas as situações. Teu irmão está alegre, alegre-se com ele. E se ele está triste, está chorando, seja o ombro para o seu irmão, chore com ele, ofereça o seu ouvido. Aquele que chora, que está passando por tribulação, às vezes ele não quer falar nada. E às vezes é a oportunidade dele descarregar. Então não é hora de argumentar, não é hora de aconselhar, é hora de ouvir e chorar com ele. Amém? Agir com empatia. Uma igreja saudável, ela age assim. Sejam unânimes. Que haja unanimidade, tenham a mesma atitude um para com os outros. Uma igreja saudável, há unanimidade entre os seus membros. Não há arrogância. E aqui diz assim:
não sejam orgulhosos, ou seja, não sejam arrogantes, né? Mas estejam dispostos a associar-se às pessoas mais simples. Numa linguagem mais simples de entender, que não haja panelinha. A panela do rico, a panela do sábio, a panela do mais simples. Não, amados. Cada um não se julgue mais sábio do que o outro, aqui diz. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não se sintam tão culto que não pode sentar para tomar um café com aquele irmão mais simples. Aquele irmão mais simples é à margem, é ao teu lado. É teu irmão. É ele que conduz o curso da tua vida. E é teu irmão. E nós temos que viver com ele como família. Então, nós não podemos, uma igreja saudável não tem lugar para arrogância. Uma igreja saudável não tem lugar para pessoas orgulhosas, que se julgam mais sábias e superiores ao outro. A palavra de Deus, o Espírito Santo, Senhor Jesus, nos nivela. Amém? Nós somos nivelados por isso, mas não tem pequeno, não tem grande. Nós estamos aqui, eu costumo dizer que nós estamos pastores. É funções que nós exercemos, é trabalho que nós exercemos, é ministério que nós exercemos, mas não somos maiores ou melhores do que ninguém. Somos todos irmãos e pertencemos à mesma família. Amém? Glória a Deus. Finalizando aqui essa questão de irmãos. Então, uma igreja saudável, ela precisa ter, é uma igreja que precisa ter o coração aberto. Amém? Coração aberto para amar o irmão. Ela precisa ter o bolso aberto para contribuir, para compartilhar. Ela precisa ter a casa aberta para praticar a hospitalidade. Essa igreja precisa ter lábios abertos para abençoar. E ela precisa ter alma aberta para se alegrar, para chorar, para ter empatia com aquele que está ao seu lado. Amém? Mas, amados, aqui ainda há um outro relacionamento. Falamos do relacionamento com Deus, relacionamento com nós mesmos, relacionamento entre irmãos. E há um outro relacionamento que o texto aqui trata, é relacionamento com as pessoas em geral. Vejam, amado, que o texto de Atos diz que o Senhor acrescentava à igreja o número de pessoas que haveriam de ser salvas. E diz que a igreja, ela caía na graça do povo. Ou seja, uma igreja saudável, que vive aquilo que ministramos no domingo passado e estamos ministrando até agora, que pratica isso, que existe isso no seio dessa igreja, ela cai na graça do povo. Porque a igreja, ela não é isolada. Nós não fomos arrebatados ainda. Está breve, mas ainda não fomos. Nós estamos aí na cercania, nós estamos circundados por uma série, um número enorme de pessoas. Aqui, lá onde moramos, aonde trabalhamos. Nessa turma toda, nós temos colegas de trabalho, nós temos o vizinho encrenqueiro. Bom, vamos lá. Deixa esse encrenqueiro para lá. Amém. Bom, vamos lá. Como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas? Primeiro, não seja revanchista. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Sabe aquele que mata na unha? Que fica aguardando a hora de dar o troco, fica aguardando o momento de retaliação. Uma igreja saudável, ela aprende a não retribuir o mal com o mal, a não ficar marcando as pessoas que prejudicou.
Tem pessoas que não dormem, amados. Tem pessoas que adoecem porque foi prejudicado por alguém, porque ouviu alguma coisa de alguém, ele não consegue perdoar, e ele dorme com aquilo, ele acorda com aquilo, ele almoça com aquilo, ele janta com aquilo, vai trabalhar com aquilo, não vive. A vida é um tormento. E uma igreja saudável nos mostra que nós não devemos retribuir o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O 18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Eu vou simplificar isso aqui, amados. Não seja encrenqueiro. Já ouvi muita gente dizer assim: eu dou um boi para não entrar na briga, mas depois dou uma boiada para não sair dela. Amados, já viu aquelas pessoas que aonde ele chega tem encrenca? Você não conhece não, né? Aqui não acontece isso, você nunca ouviu falar, mas na literatura tem, viu? Pega bons livros aí, em alguns bons livros aparece lá, sabe? Chegou, tem encrenca. Porque ele dá palpite em tudo, porque ele critica tudo, porque ele reclama de tudo. Sempre que depender, façam todo o possível para viver em paz com todos. Seja um agente pacificador. Uma igreja saudável é formada, ela é feita de pessoas que a situação está pegando fogo, a situação está crítica, a encrenca está instaurada. Ele não joga gasolina no fogo, ele joga água. Ele joga água. Ele joga água, ele apaga o fogo. Então, amado, a paz, claro, amado, que muitas vezes nós não podemos sacrificar a justiça em favor da paz. Há situações que a justiça, que Jesus, ele diz que nós devemos amar a justiça e praticá-la também. Mas quando isso acontecer, que não seja eu o encrenqueiro, que não seja eu o causador do incêndio. Eu vou fazer de tudo para que haja paz. Uma igreja que pensa assim, amado, uma igreja que pretende viver assim, é uma igreja, amado, que é exemplo, cai na graça do povo. As pessoas vêm aqui, não, é aqui que eu quero ficar. É com esse povo que eu quero andar. Amém? Eu estou falando 23 porque eu tinha falado de 25 tópicos. Estou chegando aqui já, sabe? No versículo 19 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então aqui, amado, aqui diz que a vingança, alguém lhe prejudicou? Qual é o desejo que vem? De se vingar? Ou é mentira? É a primeira reação que vem. E vou esperar ir lá na esquina. Eu fui prejudicado, a primeira coisa que vem é a ideia de retaliar, ir para revanche. Mas o texto diz aqui, amado, que a vingança, ela pertence ao Senhor. Então, quando eu quero me vingar de alguém, eu estou me apropriando de alguma coisa que não me pertence. Eu não posso me apropriar daquilo que pertence a Deus. A palavra de Deus diz que a Ele pertence a vingança e Ele retribui a cada um. Então, quando eu quero fazer justiça com as próprias mãos, eu estou me apropriando de algo que não me pertence. Então, a vingança pertence ao Senhor. Você lembra de José? Ele podia retaliar lá com os irmãos, não o fez. Você lembra de Jó? Ele poderia fazer retaliação lá com seus amigos, não fez, orou por eles, o cativeiro mudou. Lembra de Estevão? Senhor, não impute a esses também o pecado. Paulo, em algumas situações. E Jesus?
Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, a vingança, ela pertence ao Senhor. Amém? 20. Versículo 20. Se ao contrário, ao invés de retribuir, ao invés de vingança, ao invés de retaliação, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, você vai fazer ele pensar. Você vai colocar uma pulga atrás da orelha dele. Eu prejudico essa pessoa. Eu faço um monte de coisas contra essa pessoa. E ao invés da retaliação, ao invés da vingança, ele me abençoa. Ele me pagou um lanche. Ele me pagou uma coca ali na padaria. Já pensou você chegar na padaria? Você consegue fazer isso? Chegar na padaria, você pede uma coca e encosta do teu lado aquele que pisa no teu calo de dia e de noite. Será que nós estamos preparados? Ô, querido, quer tomar uma coca comigo aí? Você imagina o que ele vai pensar depois? É isso que o texto está dizendo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. E finalmente, não permita que o mal te derrote. Não permita que o mal te derrote. Você já é um vencedor. Uma igreja saudável, ela é uma igreja vencedora. Olha o que o texto diz: não se deixe vencer pelo mal. Não permita que aquele que faz mal para você te abata. Não permita que aquele que faz mal para você te faça a entrar na mesma estrutura de maldade dele. Mas vença a maldade dele fazendo bem. Sabe por quê? Você vai desarticular o inimigo fazendo assim. Usando um termo bem popular, nós quebramos as pernas do inimigo quando ele nos ofende, quando ele nos prejudica e nós fazemos o bem para ele. Ah, pastor, mas você não conhece o meu vizinho, você não conhece o meu chefe, você não conhece Cicrano, Beltrano, Fulano. Você, meu irmão, você é vencedor, querido. Você já é vencedor. Nós fomos chamados para exercer o bem. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que é? Peca. Não fazer o bem é pecado. A palavra diz que se eu amar aquele que me ama, que tem de mais isso? Que virtude tem eu amar a Fernanda? Amar os irmãos aqui que me amam também e que eu sinto falta. Todo mundo faz isso. Todos amam aquele que ama. Retribuição, Agora o problema é você amar aquele que te prejudica. O problema é você amar aquele que é uma pedra no seu sapato. Mas por isso a igreja existe. Por isso Jesus estabeleceu a sua igreja. Para que tudo isso seja mudado. Nós lemos lá no começo que nós não devemos ser amoldados segundo o padrão desse mundo. A palavra de Deus é o padrão para nossas vidas. A palavra de Deus é o padrão para essa igreja. É o padrão para que a gente tenha uma igreja saudável, uma igreja que não seja doentia, uma igreja unânime, uma igreja que caia na graça do povo. Que o povo se sinta abençoado. Eu costumo sempre dizer, era ali onde a gente estava, é aqui onde nós estamos, e vai ser assim para onde a gente for. Já comecei a profetizar aqui. Quando Deus preparar um templo maior, aí para onde a gente for, que a gente seja bem visto pela vizinhança. Quando entra alguém aqui
e diz assim, ó, eu moro ali, nossa, o coração da gente alegra. Sabe, o vizinho veio nos visitar. Não é, querido? Olha, os nossos vizinhos ali, ó. Mora aqui do lado aqui. O quanto a gente fica feliz com isso. Faz-nos pensar. Eu acho que nós estamos começando a trilhar o caminho certo. Amém? Caminhos aqui de relacionamento, amado. Como é que está seu relacionamento com Deus? Como é que está o nosso relacionamento com nós mesmos? Como nós estamos resolvendo essa situação em nossos corações? Aqui dentro disso, amada, inclusive na parte de relação com nós mesmos, nós falamos de dons. Deus deu dom para você. Deus, para cada um, Ele distribuiu. Para que esses relacionamentos sejam saudáveis. Para que a igreja seja saudável. Esses dons, eles precisam estar em atividade. Cada um de nós, Deus deu dom na sua igreja. Ore ao Senhor se você não descobriu ainda. Peça ao Espírito Santo e o Senhor vai mostrar para você qual é o teu dom. E você, como o pastor Marcelo falou na questão da generosidade aqui, o planejamento, você precisa planejar de que forma você vai exercer o dom. Permita-me dizer, quem está aqui, quem nos visita aqui, ação de casa, eu me incomodo, por exemplo, de ver o Marcelo aqui tocando teclado e com a guitarra. Daqui a pouco ele vai estar com contrabaixo também. Numa igreja com mais de 100 membros, amados. Nós precisamos de músicos aqui. A escala do diaconato aí, às vezes tem dificuldade de compor, porque falta diáconos. Eu estou falando para uma igreja com mais de 100 membros. Há dons aqui, variados aqui, amados. Mas você precisa apresentar. Que às vezes a gente fica assim, não, eu queria tocar teclado, mas ninguém paga um curso para mim. A igreja não se apresenta. Não, meu irmão. Não, invista. 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 Planeje. Olha, eu quero tocar bateria. Vou procurar um curso para louvar o Senhor, sabe? Eu quero fazer parte do diaconato, pastora Cirlei, eu quero vir orar com vocês, eu quero participar das reuniões, eu quero aprender como é que se faz, como é que trabalha isso, como é que é um dom, eu tenho chamado para isso, e eu quero exercer isso na casa de Deus, para que a gente tenha uma igreja saudável, amém? Relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento consigo mesmo. Amém? Terceiro, relacionamento com os irmãos. E quarto, com as pessoas. Então vamos relembrar? Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo. Terceiro. Quarto. A gente chega lá. Amém? Sabe de que forma? Essa palavra vai para o link lá na comunidade da família. Se necessário, volte a ela. Aliás, é bom que volte. E vai estar na lição que vai ser distribuída. A lição distribuída na célula, semana, vai ser baseada nessa ministração. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado pela paciência. Amém? E